E puxando agora, então, para essa parte final, Ricardo, para a gente poder repercutir um pouco, isso tudo vai refletir na questão eleitoral, que infelizmente, parece que é duro falar isso, mas infelizmente esse ano é um ano de disputa eleitoral. E as coisas vão se convergindo para essa discussão, né? Em nível nacional, nível estadual e municipal, a briga vai ser grande e já começou, né? A gente tenta ter um tanto de responsabilidade na crítica, até para poder não influenciar nesse momento na questão política, mas ela tem que ser colocada, né, Ricardo? Sim. A disputa vai acontecer, já está acontecendo na cidade de Ribeirão Preto e em todos os espaços aí municipais, né? Exatamente. Então, o que vai acontecer? A gente vai entrar um pouco agora na questão do debate da conjuntura política, né, Paulinho? Esse final de semana houve a desistência do Marcelo Freixo do PSOL em ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E o Marcelo Freixo desiste, dizendo que ele viu uma impossibilidade de criar uma frente mais ampla para combater o bolsonarismo e também para combater o sistema neoliberal. E diante dessa impossibilidade, ele retirou a sua candidatura a prefeito do Rio. Nós vimos aqui na cidade de São Paulo uma disputa que dividiu o PT de São Paulo na escolha entre o deputado Alexandre Padilha e o vencedor, que é o Gilmar Tato. Então, o PT em São Paulo, ele se dividiu em um processo de prévia. E a gente olha, tem um artigo esse final de semana, do Renato Rovai, na revista Fórum, que ele fala sobre a fragilidade da articulação do campo de esquerda nas 100 maiores cidades do Brasil. O que ele chama de campo de esquerda, e eu também concordo? PT, PSOL, PCdoB, PSB e PDT. Esses 5 partidos ele chama do grande grupo de campo de esquerda, que tem representatividade no Congresso, prefeituras, governo de Estado. Esses 5 partidos não se articulam nas 100 principais cidades. Não há uma articulação conjunta, não há uma pauta mínima de atuação, nem contra a extrema-direita bolsonarista e nem contra a direita neoliberal do Dória. Porque o que está acontecendo? Todo esse processo de enfraquecimento aos poucos do Bolsonaro e de isolamento e radicalização abriu espaço para a direita tradicional neoliberal colocar a sua candidatura, que por enquanto é do Dória. E eles estão disputando espaço, obviamente, né? A saída do Moro atirando e agora esse Paulo Marinho, que é pré-candidato pelo PSDB à Prefeitura do Rio, mostra que o campo do Dória está tentando se fortalecer diante do campo do Bolsonaro. Então, a direita está se confrontando. Se sair um impeachment hoje ou amanhã, e só depende disso, para onde que vai apontar o partido militar, que por enquanto ainda apoia o Bolsonaro, e o grande capital, que ainda está dividido, se vai no Dória ou se fica no Bolsonaro, certo? Se isso se apontar para o lado do Dória, sai o impeachment. E quem vai fazer o impeachment é a direita neoliberal. Não vai ser a esquerda. A esquerda pode ficar de coadjuvante nesse processo. Então o Rovai levanta essa bola, esse sinal amarelo, perguntando o seguinte: pode em 2018, a partir dessa fragilidade de articulação do campo de esquerda, o bolsonarismo ficar, por exemplo, disputando o segundo turno nas principais cidades com a direita neoliberal e a esquerda ficar de fora? Nossa resposta do blog: sim, corre esse risco. Corre esse risco, sim. Porque apesar da queda de popularidade do Bolsonaro, ele vai chegar no final do ano com mais ou menos 20% a 25% do eleitorado. Isso pode levar os seus candidatos, a quem apoiar o Bolsonaro, ao segundo turno nas eleições municipais, para disputar com a direita neoliberal e a esquerda poder ficar de fora. Então, isso é um perigo, a gente concorda com o artigo do Rovai. Agora, como que vai solucionar isso, Paulinho? Como que a gente vai fazer essa articulação? É uma situação difícil, a gente sabe, né? Eu vou repetir aqui os partidos. PSB e PDT tiveram deputados que votaram no impeachment da Dilma e que não fizeram autocrítica por isso. O PT governou o Brasil durante 4 mandatos, com muitos acertos que fizeram a diferença na vida de milhões de pessoas, mas com erros também. Erros que hoje dificultam também o diálogo com o campo da esquerda no total. O Lula tem feito vários movimentos importantes, e o Haddad também, na tentativa de buscar esse diálogo, dando um passo atrás e dialogando. Mas você tem uma figura, por exemplo, como a do Ciro Gomes, que é intragável. Né? O cara quer se construir de novo, ainda, desde a campanha, como um nome de centro-direita, né? E fica atacando a esquerda. Então, assim, é muito difícil. Né? Tem ressentimentos, tem erros, tem acertos, tem espinhos, né? Que acabam dificultando. As instituições, os institutos de pesquisa ligados a esses partidos, a Perseu Abramo do PT, do PSB, do PDT, do PCdoB, o Maurício Grabois, tentaram conversar em 2018 e 2019, mas isso não caminhou para um projeto
a esquerda unificada, uma agenda. Então, a nossa resposta, Paulinho, corremos o risco, sim, de ter, no processo de 2020, o bolsonarismo dividindo o protagonismo com a direita neoliberal. E aí nós podemos falar um pouco de Ribeirão, Paulinho. Aqui em Ribeirão não é diferente, né, Ricardo? Nós teremos duas candidaturas à esquerda, né? Que eu vou torcer muito para que possam surpreender, para que possam se fortalecer e fazer realmente o enfrentamento, mas com dificuldades, porque os dois podem sair sozinhos nessa eleição. O PT pode sair sozinho, só o PT está procurando ali uma coligação, o PSOL também, né? E dentro desse campo de esquerda, hoje, por exemplo, PSB e PDT, que tem essa dificuldade, porque muitos parlamentares defenderam, votaram no impeachment da Dilma no golpe de 2016 e não fizeram autocrítica, tem essa dificuldade. Aqui em Ribeirão Preto e no Brasil inteiro. Alguns lugares não, mas na maioria tem essa dificuldade de aproximação por conta do que aconteceu em 2016, que é uma ferida aberta, né? Para o bem ou para o mal. Né? Então, aqui, por exemplo, o PDT e o PSB, eles têm muita chance de saírem juntos numa candidatura e trazer nesse arco de aliança o PCdoB e outros partidos ao centro. Isso, quer queira, quer não, fortalece esse campo na tentativa de chegar ao segundo turno com o Nogueira. Então, no conjunto do campo de esquerda, Ribeirão Preto pode ser um exemplo do que está acontecendo no Brasil. Não é? Os partidos de esquerda saírem fragmentados, ou não totalmente juntos, ou não apoiando candidaturas que possam ter o apelo popular para poder fazer frente a duas coisas importantes, Paulo Honório. A direita neoliberal, que vai ter a força do capital, o dinheiro vai estar com eles, não é? Estou falando do campo do Dória, por exemplo, e com uma narrativa apoiada pelos grandes meios de comunicação, como a Rede Globo, que já está do lado do Moro, que é, na minha opinião, candidato a vice-presidente na chapa do Dória. Esse movimento é claro, claríssimo, e agora fortalecido pelas denúncias do Paulo Marinho, que vai sair pré-candidato a prefeito do Rio pelo PSDB. Não é? E do outro lado, a extrema-direita, que está perdendo popularidade, mas é forte. E tem uma coisa importante, Paulinho: o bolsonarismo é aliado da Igreja Universal. As grandes lideranças do bolsonarismo, inclusive seus filhos, se filiaram no Partido da Igreja Universal, o partido que a Igreja Universal comanda. Então, é uma força política muito grande. Não vai ser uma batalha política fácil, a de 2020. E essa fragmentação na esquerda, apesar de candidaturas espetaculares, como a do Antônio Alberto Machado, como a candidatura que vai sair do PSOL, candidaturas com programa de governo à esquerda, fazendo combate ao neoliberalismo, fazendo combate ao fascismo, isso, não podemos ter Ribeirão Preto só como umbigo, nós estamos falando aqui das 100 maiores cidades do Brasil. Essa fragilidade na articulação, no diálogo e no caminhar junto pode fazer com que a esquerda fique em terceiro lugar nessas eleições. E isso é um alerta que foi dado pelo Renato Rovai na revista Fórum e que o Blog Calçadão concorda. Legal, Ricardo. Acho que nós cumprimos aqui nossa análise da semana com bastante força e com um recado importante. Acho que a gente podemos já ir fechando agora, né? Tem mais alguma coisa que você acha que é importante? Paulinho. Caminhar para unidade. Mas é difícil, né? Construir. É difícil isso, né? Assim... Mesmo que seja candidatura separada. Eu tenho dito, por exemplo, para o Jorge Roque e para o João Brás, quando tem a oportunidade, que mesmo que saiam duas candidaturas do PT e do PSOL, elas possam conversar e convergir em coisas comuns para dialogar, por exemplo, com os movimentos sociais, para dialogar nas periferias. Acho que isso é importante. Mas também não tem ocorrido. Eu acho que precisa de o Blog Calçadão sempre se coloca à disposição de ser esse instrumento, de criar o diálogo. A gente traz aqui figuras do PSOL, traz figuras do PT, trazemos inclusive figuras do PSB, trouxemos aqui no 1º de maio o Ricardo Silva para falar. Nós temos várias críticas ao Ricardo Silva. O Ricardo Silva não é do nosso campo de esquerda, mas ele é do campo que vai enfrentar o prefeito Nogueira. Ele é do campo do PSB, do Márcio França, que vai enfrentar o Dória em São Paulo. Nós olhamos para eles assim, vocês são meio de centro, nós somos de esquerda. Mas vou dizer uma coisa para você, Paulinho, o Blog Calçadão vai estar aberto para conversar, mesmo que seja criticamente, com as perguntas que você fez para o Ricardo Silva aqui na live do 1º de maio, mesmo que seja criticamente, mas o Blog Calçadão vai estar aberto para esse campo aqui falar. O campo de esquerda total, PT, PSOL, PCdoB, PSB e PDT. O Blog Calçadão estará aberto a ele. Eu, particularmente, como militante, estou e vou apoiar a campanha de Antônio Alberto Machado, né? Como militante. Mas o blog, como instrumento de diálogo do campo de esquerda e do campo progressista, vai estar aberto para a gente discutir, dialogar, criticar e debater para todo o campo de esquerda e de centro-esquerda. Para esse conjunto que o Renato Rovai toca na sua coluna da revista Fórum, e nós aqui damos consequência nesse nosso debate, tanto aqui no nosso resumo escrito, como aqui agora na nossa live, Paulinho.
Legal, vamos torcer, né, para que isso dê certo e trabalhar, né, nesse sentido.